O mundo do trabalho e do consumo está mudando muito e rápido. A geração Z chegou com novas regras de consumo, com novos olhares muito mais críticos. Do outro lado, a gente tem a inteligência artificial e as mudanças de rotina, de relações e também de papéis. Como esses dois movimentos se conectam? Qual o poder de transformação da geração Z com a inteligência artificial? É sobre isso que a gente fala hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui Daniela Brits, que é sócia de consultoria em gestão de pessoas da EY. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Gabriela. Prazer estar aqui com vocês hoje. É uma excelente oportunidade a gente poder falar sobre esse tema que é tão relevante, né? E vem sendo tão discutido, como você bem disse, né? Trazendo uma nova relação nas nossas rotinas, no modelo de trabalho, né? E como a gente vivencia o consumo dentro desse contexto desse novo normal que a gente está vivenciando, né? Então, acho que vai ser muito bacana a abordagem aqui com o Andrei, com o Fan. Eu acho que a gente vai ter uma troca super interessante. Com certeza. Aproveitando, também tem o Carlos Fan aqui comigo, que é sócio de consultoria para bens de consumo e varejo na EY Brasil. Seja muito bem-vindo, Fan. Obrigado pelo convite e vai ser ótimo essa troca. E também temos aqui Andrei Graça, sócio líder de inteligência artificial da EY Brasil. Seja muito bem-vindo, Andrei. Obrigado, um prazer estar aqui. Vamos discutir um pouquinho. Não é um assunto muito simples, é novo, é um hyper. Vamos discutir, vai ser legal. Bom, e pra gente já começar, vou te perguntar, Dani, quem é essa nova geração, a geração Z, que na verdade já tá aí há um tempo, já tá dentro do mercado de trabalho, já tomou conta das empresas e que tem características tanto de consumo quanto de trabalho também muito distintas das gerações anteriores. Inclusive, uma das características muito importantes para ele é a autenticidade, né? Para todos eles é ser o mais autêntico possível, que é algo que as marcas também têm cada vez mais buscado. Como é que você vê essa geração, como é que você define essa geração hoje? Essa geração, Gabi, ela é uma geração que a gente fala que ela surgiu ali de 1997, 2000, até 2010, digamos assim, tá? E é uma geração que hoje ocupa 30% do mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente tem visto isso constantemente, tá? É uma geração que, exatamente como você falou, né? Ele preza pela autenticidade, né? Então, ele busca autenticidade nas suas escolhas, sabe? Ele busca inovação, ele tem uma busca também por transparência, tá? Então, proximidade com os resultados, e eles vêm usando cada vez mais, né, a tecnologia, a inteligência artificial para ajudá-los nesse processo todo de busca, de construção, sabe, de entendimento do que eles querem, conectado com o propósito deles, sabe, conectado com o que eles estão buscando. Tá? E eles também têm uma conscientização muito grande dentro do contexto do mercado de trabalho, né? Como é que as atividades que eles hoje fazem, né? Como é que eles entram dentro desse mercado de trabalho, já que são profissionais que já têm um uso de tecnologia já há bastante tempo, né? Então, assim, já estão muito mais acostumados com a tecnologia e vivem a tecnologia desde os seus 2 anos de idade, né? Então, assim, já são usuários dessa tecnologia, mas são um grupo ainda diverso, né? Que então tem uns que são super users dessa tecnologia, tem outros que são usuários moderados dessa tecnologia, mas todos eles com um olhar de melhor busca de informações, tomada de decisão de forma um pouco mais consciente, sabe? Com um olhar de propósito, com um olhar de transparência, sabe? Então, eles têm uma visão muito positiva da adoção da tecnologia, não só para o seu dia a dia, mas também para a usabilidade dentro do contexto do mercado de trabalho do seu ambiente, sabe? Daniela, você falou sobre essa questão dessa geração Z, ela pesquisar muito mais e ter um propósito nessa necessidade de se unir às marcas, né? Sim. Selecionar as marcas que eles vão consumir. Olhando também para as pesquisas da EY, a gente percebe que lealdade é um fator que está em baixa na geração Z com as marcas, né? Nesse cenário de baixa confiança nas instituições, Fã, o que a gente pode entender que faz uma marca ser percebida como uma boa marca para a geração Z? Gabi, em relação à sua pergunta, para a gente embasar e entender melhor esse consumidor, a gente faz pesquisas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e essa pesquisa chama FCI, Future Consumer Index, que a gente conversou com mais de 20 mil pessoas em 27 países, e a gente tem essa informação da questão do acesso à informação, e o jovem, tendo esse acesso, ele acaba tendo diferentes influências e fontes. Em relação à lealdade, é interessante porque
84% dos respondentes falaram de mudanças no hábito de consumo, porque mudou a forma que a embalagem tem em quantidade, mudou os ingredientes. Então, quem nunca viu a embalagem, ao invés de ter chocolate, ter sabor chocolate? Ou o que eram 300 gramas, viraram 250. Então, acho que isso tudo impacta na lealdade, especialmente do jovem. E desdobrando a pergunta, tem a questão da qualidade. Se o jovem tem um orçamento mais curto, naturalmente é um fator de decisão. Agora, a busca por qualidade e os meios que eles estão influenciados trazem marcas novas com um diferencial que vale a experimentação. Então, acho que esse tema é um tema super importante que aparece na pesquisa. E só para finalizar, eu acho que o jovem, ele tendo um hábito de consumo que é diferente das gerações anteriores, cupons, ofertas, cashbacks, tem maneiras que o acesso à informação permite ele, de uma maneira muito fácil, fazer compras mais inteligentes. Eu acho que isso tudo está nesse contexto de lealdade. Menos lealdade, porque tem muitas influências e informações que impactam na tomada de decisão. Hoje eles estão talvez mais leais àquilo que eles efetivamente procuram como propósito, que eu acho que a gente acaba voltando para isso. A gente ainda consegue ver, acompanhando pelas redes sociais, um consumo até de produtos falsos na tentativa de pertencer a determinados mercados. Mas a gente também vê crescendo isso, né? Novas marcas surgindo porque elas estão mais alinhadas àquilo que aqueles jovens estão buscando. Como é que essa definição de propósito também impacta em como eles decidem o que vai ser consumido e o que não vai? Que volta muito, Gabi, ao tema da autenticidade de novo, né? Então, é a autenticidade, o propósito da marca, sabe? O que está conectado com os meus valores pessoais, né? Aquilo que eu hoje acredito dentro do contexto do meu universo, né? Então, esses jovens hoje, ele tem muito esse olhar para o que a marca fala, o que a marca preza, como é que é a qualidade do seu produto, como é que ela está se colocando no mercado. O quão né? transparente ela é. Exatamente, Exato. o quão transparente ela é. Então, assim, aquilo que eu prezo é de fato aquilo que eu faço dentro do meu dia a dia. Então, a gente vê uma série de marcas que hoje tem uma imagem linda, fala um monte de coisa, mas na realidade, dentro da sua organização, a vida não funciona daquela forma, né? E as pessoas começam a entender isso. Né, e começam a buscar isso. Então, essa questão da transparência, né, ligada a essa temática toda da autenticidade, o propósito social daquela marca. Então, o que aquela marca está trazendo para dentro do contexto social e qual é o impacto dela? Isso preocupa muito essa geração, que é muito conectada com o tema de sustentabilidade também, tá? A influência até da tecnologia, que eu acho que o Fã falou super bem. Então, assim, hoje o que está nas redes e mídias sociais, e quem está postando, quem está falando, a quantidade de likes, isso e aquilo, quem está usando, é que chama muito também a atenção desses jovens, né? Que estão olhando ali, olha, quem está usando? Quantas pessoas estão usando? Tem comentários positivos, eles buscam muito comentários para tomada de decisões dentro desse contexto. Então, a tecnologia entra muito aí também para ajudar nessa definição específica e clara do que eles vão querer quando tomando uma decisão por uma marca, né? E só adicionando um elemento, Gabi, eu acho que a gente vê muito marcas emergentes trazendo collabs, ou seja, como Sim. que uma marca valores, trabalha com a outra, Exato. se juntam para Gerando entregar um valor. propósito. Então, é muito nesse espaço da autenticidade que você comenta. Então, as marcas se juntando. E quando vocês falam de autenticidade, acho que passa num outro ponto, que é a comunicação das marcas. Hoje, Sim. a gente falava antes até aqui de começar a gravação sobre como a geração Z, não só a geração Z, mas muito a geração Z, vem usando cada vez mais a inteligência artificial também na produção de conteúdo. Só que marcas usam também a inteligência Sim. artificial na produção de conteúdo, que está cada vez mais massificada. Então, isso também impacta na autenticidade. A gente já vê hoje algumas brincadeiras do tipo, o texto tem travessão, é porque ele foi feito pelo ChatGPT, os emojis e tudo mais. Então, como tudo isso também impacta na forma como a marca se posiciona e, consequentemente, como ela se conecta com esse jovem. Dentro desse cenário, Andrei, como é que essa geração se comporta com a inteligência artificial? Legal, porque uma coisa é o comportamento deles
no dia a dia, no consumo, né? Outra coisa é quando é um funcionário de uma empresa e ele representa, Exato. às vezes, uma marca e uma cultura, né? A UI, a gente tem um mundo de jovens, né? Porque a UI tem uma faixa etária bem baixa, né? De forma geral, no mundo todo. Então, a gente vivencia muito isso. E é interessante porque eu lido, né? Com os trainees, com as pessoas mais jovens, com o staff. E você vê uma ansiedade muito grande também do uso sempre da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, a gente tenta mostrar o outro lado da moeda, que a inteligência artificial está aí, legal, bacana, ela foi democratizada muito por conta da invenção do GPT, né? A gente virou até o nome, né? GPT, mas por trás disso é uma tecnologia chamada Large Language Model, que é o LLM, que foi criada há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, quando foi lançado. Então, isso trouxe uma mudança de paradigma, uma alfabetização para todos, né? Porque a inteligência artificial, ela sempre existiu, mas era muito usado para fins acadêmicos e no mundo empresarial, mais um aspecto de fazer predições, de fazer classificações de coisas para resolver pequenos problemas. E hoje a inteligência artificial generativa, ela traz um leque de possibilidade muito grande. E quando você traz uma versatilidade, você precisa ter cuidado também com a governança, a responsabilidade, com os vieses que também essa inteligência artificial está trazendo. E esses jovens, por muitas das vezes, não têm essa consciência. Então, por mais que eles sejam digitais, né, sejam tecnológicos, a gente precisa mostrar para eles a importância de você ter cuidado com o dado de um cliente, que você precisa respeitar e entender que tudo, até entender mesmo de forma, por isso que é importante fazer o letramento, a academia, até para os jovens dessa geração, porque por mais que eles acham que sabem de tudo, né, a gente precisa mostrar esse outro lado profissional, porque quando Quantos a gente fala projetos já foram jogados no chat GPT que eram sigilosos, né? Não, pois é, isso saiu nos noticiários, né? Até hoje, muitas empresas ainda não estão tendo esse cuidado e às vezes é um funcionário que não teve esse cuidado ou essa consciência, né? Então, acho que é um trabalho muito grande que precisa ser feito, né? Não só para esses jovens, para todos, mas principalmente para eles, porque eles acham que tudo está ali na palma da mão. Né? Porque o celular para eles parece que é um elemento, uma extensão do corpo, né? Então tudo ele vai usar o GPT para resolver qualquer tipo de problema. E a gente entra até numa outra seara que a gente estava falando antes, poxa, como é que vai ser o mindset, como é que vai ser o desafio, como é que esses jovens vão ficar pensando, desafiando a eles mesmos, né? Se sempre usar a inteligência artificial para resolver os problemas dele. Então a gente tem que mostrar isso para esses jovens, né? Então voltando aqui, né, no mundo empresarial, a gente tem que ter sempre uma mudança mesmo, né? Mostrar para ele que é importante entender as consequências do mau uso da inteligência artificial. Se você coloca, por exemplo, uma propriedade intelectual sua, eu vou fazer aqui uma ajuda de uma coisa que não é homologada, que eu vou usar um sistema na internet. E às vezes ele não sabe o risco que ele está colocando né, da propriedade intelectual da empresa ou de alguma outra informação que seja relevante, né? Então é importante conscientizar essa geração Z, principalmente porque eles se acham que são donos da verdade, né? Vamos dizer assim, né? Nas suas devidas proporções. E eu acho que eu queria só acrescentar que, por toda essa questão do uso mais responsável da inteligência artificial, a indicação para empresas é ter um ambiente privado, com as fronteiras bem definidas, e é o que a gente vem trabalhando junto aos nossos clientes para evitar, Gabi, isso que você falou, de ter algum dado sigiloso potencialmente exposto para fora do ambiente da empresa. Ô, Fã, você trouxe um gancho que eu acho que é interessante, porque não só por questões, né, do responsável, a parte ética, mas a regulação também, né? Ela vai exigir que as empresas elas se adequem. A regulação está sendo tramitada, né, o projeto de lei, e lá a gente diz que você vai ter que ter um catálogo de todos os produtos, sistemas, aplicativos, tudo que você tiver, inteligência artificial embarcada que você fez ou que você comprou, você vai ter que ter o catálogo disso. E você vai ter que fazer toda a gestão e a classificação de risco desses algoritmos, desses produtos, né? Então, além disso tudo, né, a regulação está vindo aí, vai exigir, vai ser uma obrigação regulatória para que as empresas possam ter essa consciência também, essa responsabilidade, né? E é curioso que quando a gente fala de inteligência artificial, de usar muito a inteligência artificial, se a gente está usando e colocando informações que são propriedade intelectual nossa, da nossa marca, da nossa empresa, isso significa que o nosso concorrente também pode estar tendo acesso a essas informações e criando coisas muito semelhantes às nossas. O que impacta também na experiência do cliente, que às vezes é o mesmo cliente que a gente está conversando. Como fazer uma experiência com um cliente usando a inteligência artificial de uma forma que seja realmente boa para as marcas?
Não, legal, Gabi. Eu acho que a questão fundamental é personalização, ou seja, com esse volume de dados e um algoritmo bem montado, você consegue fazer uma comunicação como se fosse feita para você. Ou seja, e isso, quando você tem uma série de dados que você vai analisando hábitos, as preferências, o que compartilhou, quando a Dani falou dos likes, eu acho que isso tudo compõe um perfil, e esse perfil, o próprio algoritmo vai te sugerindo novas informações, novos influenciadores e marcas para te ajudar nessa tomada de decisão do consumo. Naturalmente gera engajamento, gera recomendação. Quem nunca assistiu um vídeo dos achadinhos da Shopee e falou, poxa, gostei, vou comprar esse negócio. E essa inteligência artificial com a sofisticação, eu acho que cada um de nós já experimentou. Você tá conversando com seu amigo, tá com o celular do lado, e no dia seguinte ou horas depois aparece aquilo que você tava procurando, né? Você tava falando de uma viagem, né? coisa de louco, né? Mas essa sofisticação permite essa personalização, então não tem Usando esse... para o bem, né? Isso é importante, né? Exato, usando para o bem e lembrando que o brasileiro é extremamente... condicionado e, eu desculpo o termo, viciado nas redes sociais, mais de 2 horas por dia, utilizando, navegando, acessando os vídeos, e isso gera um prato cheio para que as marcas possam se relacionar na maneira correta com as marcas. E, só para trazer um dado da pesquisa do FCI, o brasileiro está aberto a novas marcas e aqui mais de 40% está disposto a experimentar novas marcas no Brasil, 40% versus 31% para as pessoas do resto do mundo. Então o brasileiro está mais aberto a experimentar. Então tem oportunidade para outras marcas também surgirem nesse Demais. caminho, não só com essa geração Z, mas principalmente com ela. Exato. Que também acaba apresentando para as outras gerações novas marcas. Então é saber se comunicar com ela. Né? Exatamente. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, acho que tem um fator que você tinha comentado, André, que eu acho muito interessante, que é a alfabetização. A gente falou sobre a alfabetização da geração Z, mas a gente também precisa lembrar que outras gerações estão sendo impactadas pelo uso da inteligência artificial, tanto no consumo quanto no trabalho. E que essa alfabetização precisa ser diferente também, né? Como que a gente faz isso? É legal, acho que eu vou começar aqui separando um pouco, porque isso não existe uma receita de bolo única, né? Acho que para cada setor da economia você vai ter uma particularidade. Se você fala de, por exemplo, empresas digitais, ali a probabilidade de ser pessoas mais alfabetizadas é muito maior. Aí quando você fala de uma mineradora ou de um chão de fábrica, aquelas pessoas estão ali, né, ainda trabalhando de forma mais braçal, né? Não pegando nenhum juízo de valor aqui, se é um trabalho melhor ou pior, é só para trazer um pouco da realidade dos setores. Mas é fundamental você fazer um assessment para entender o teu workforce, né? O teu grupo de trabalho. Porque você pode ter uma sensação, mas é importante fazer pesquisas. Na UI, a gente fez uma pesquisa super global que foi encarado como um quiz, que tinha uma série de perguntas para você ver o nível de alfabetização, o nível de proficiência que você tinha com inteligência artificial. E tudo bem, vai ter gente que vai estar lá iniciante, vai ter gente que usa para o entretenimento, vai ter gente que já usa como ferramenta de trabalho. Então, isso é um bom start. Eu acho que a Dani vai poder contribuir um pouco mais, que isso é o que ela faz no dia a dia muito na UI. Eu estou trazendo aqui um pouco de percepção. Então, fazer um bom assessment é interessante. Você criar, de fato, uma jornada, uma academia de inteligência artificial separados por público. Eu tenho C-Level, vai ser um tipo de treinamento. Para o meu Middle Management, você vai ter um outro nível de treinamento para aquelas pessoas que vão trabalhar de fato com inteligência artificial. Você vai ter aqueles treinamentos mais específicos, né? Então, é muito importante criar esse processo, né? Porque isso é um processo, né, Dani? Porque estou falando da Dani aqui porque ela é especialista nesse tema. Então, é fundamental você ter esse treinamento, a gente chama de letramento, mas é um treinamento, é uma academia, de fato. Na UI, a gente tem um sistema fenomenal disponível para os 400 mil funcionários. A UI tem hoje um marketplace de inteligência artificial. A gente saiu na frente, né, das consultorias, a gente foi considerado
a empresa que teve o maior o uso, né, primário de inteligência artificial de forma em larga escala com o LLM. Então, acho que a gente está no caminho certo e a gente consegue pegar os nossos aprendizados também e ajudar os nossos clientes nessa jornada. A gente chama até que a UI foi o cliente zero dela mesmo, né? Então, a gente consegue pegar a nossa própria experiência, os desafios que a gente teve e compartilhar com nossos clientes, né? Porque é um papel nosso também de ajudar os clientes a fazer essa transformação que a gente está vivendo, né? Eu acho que é importante também a gente lembrar que a inteligência artificial ela vai muito além do ChatGPT. Sem Vai dúvida. Né? Porque muita gente acaba só linkando exatamente ao chat, mas, na verdade, o algoritmo que seleciona o que a gente vai assistir e oferece como recomendado, ele tem um trabalho ali de inteligência artificial também. E aí, falando justamente desse processo educacional, Dani, o que você entende que... Como é que deve ser esse processo de integração da UI, da inteligência artificial com a educação? Como é que ele deve ser feito pensando em vários níveis, né? Não só no empresarial. Eu acho que tem algumas coisas que a gente deve falar aqui, né? A gente tem todo um contexto do desenvolvimento dos próprios profissionais na usabilidade da inteligência artificial. Então, eu entender como é que eu vou usar essa inteligência artificial para o meu dia a dia, seja para o meu trabalho ou para a minha vida pessoal, né? E como é que eu vou aplicar esse uso dessa inteligência, tá? Eu tenho um trabalho quando a gente fala dos educadores, porque hoje quando a gente fala, né, da geração de professores, vamos dizer assim, né, nas escolas, nas universidades, temos a minha geração, 40, 45 anos por aí, até profissionais mais sêniores, né? Temos alguns mais novos também aí, mas o que a gente fala, quando a gente fala da academia, a minha geração, ela tá aprendendo a usar agora essa tecnologia, né? Então, eu preciso me educar primeiro para eu dizer como é que os profissionais né, como é que esses alunos devem usar isso no seu dia a dia? Com qual finalidade, né? Não é um copy-paste de um texto, a gente estava falando isso, né? Não é um copy-paste de uma redação, cria aí uma redação falando sobre isso e eu vou lá, copio e entrego para o meu professor. Não é esse o objetivo, né? Então tem que ter todo não só o letramento que o Andrei trouxe aqui, mas eu acho que tem um processo de conscientização do porquê que a gente precisa usar a AI, né? E como é que a gente vai usar isso. Tá? Eu acho que tem todo um processo aí que deve ser trabalhado, tem uma questão de políticas públicas que entra um contexto todo de regulamentação em cima disso e de como a gente fala de política educacional entrando esse contexto da inteligência artificial, né, de AI dentro do contexto da própria educação, como é que isso vai ser usado e vai impactar Não no dá pra contexto. Negar, né, que faz parte do processo já Sim. educacional, mas você precisa ter algum tipo de limite também. Exatamente. Então, assim, precisa ter esse equilíbrio dentro desse contexto, né? E quando a gente fala, por exemplo, de competências, né? Que eu acho que é quando a gente fala desse contexto todo educacional e quando a gente pensa nas competências desses profissionais, né? A gente tem que ter aí, a gente está falando de raciocínio lógico, né? O próprio literacy, né? De você entender e interpretar esses dados. Pensamento crítico. Então, não é o AI pelo AI. Joga no ChatGPT, como você falou, sai uma resposta e eu vou usar. Não, eu preciso analisar, eu preciso entender. Eu preciso avaliar como é que eu trato isso para o meu dia a dia, como é que eu transcrevo isso para dentro do contexto do meu cliente, né? Porque a UI, a inteligência artificial não vai ter todo esse contexto. Você precisa né? de repertório também para questionar. Você precisa trazer né? um pouco de repertório para questionar isso. Então, você precisa saber usar essa inteligência artificial ao seu favor. E eu acho que quando a gente usa ao seu favor, tem todo um treinamento para fazer o comando correto, Sim. para que você, recebendo essa resposta, você poder ter essa avaliação crítica e entendendo bem, conhecendo e a gente já trabalhando junto aos nossos clientes a evolução disso, a capacidade da inteligência artificial tomar decisões mais autônomas. Então, sai de um viés de te dar poderes para entregar melhor, mais rápido, com mais qualidade, e ao mesmo tempo poder fazer algumas atividades, se bem estruturadas, para que o humano possa colocar o seu melhor na parte crítica, na parte criativa, Exatamente. e o operacional, o agente de AI, trabalhar. Então, acho que vai ser uma onda super importante aí de evolução nos próximos anos. E, Fã, um ponto importante que você destacou, eu acho que não é uma substituição da força de trabalho. Sem dúvida. Né? O elemento humano sempre vai ser predominante, é muito importante saber A gente isso. cria o prompt, né? Exato. Exato. E assim,
a inteligência artificial vai nos tornar mais um super-humano, né? A gente costuma dizer isso, né? Então, vamos usar o bem da inteligência artificial para que a gente possa ser mais produtivo, mais eficiente, que a gente desafie mais, né? Tudo, né? Mas não... Vamos pegar aquela tarefa chata do dia a dia, vamos colocar o robô para fazer. Exatamente. Né? Então, vamos deixar a gente para pensar mais taticamente, mais estrategicamente. Então, é importante também, na hora de fazer o letramento, falar, pessoal, a inteligência artificial não vai te substituir. Né? Na verdade, ela vai te empoderar. Né? Então, é importante também trazer essa consciência para as pessoas, para os funcionários. Eu acho que essa é uma preocupação muito grande, né? Eu acho que nem tanto da geração Z, mas de outras gerações, de que a inteligência artificial, a tecnologia está entrando e vai me substituir. E não é isso, né? Eu acho que o ponto que o Andrei trouxe é fundamental. Existe um processo também nessa de educação, de conscientização de por que a gente vai começar a adotar a inteligência artificial ou outras tecnologias que vão nos beneficiar no dia a dia do nosso trabalho, sabe? Nas nossas entregas, né? Trazendo, às vezes, mais conteúdo, um pouco mais de informação, mas que tem que ter uma pessoa por trás para analisar, ter esse pensamento crítico que a gente falou, interpretar e apresentar, e ter essas discussões conscientes, sabe, sobre aquele tema. E aí, então, é uma alavanca, né? E olha que interessante, né? A inteligência artificial, ela tá surgindo também novos empregos, novas funções, né? Hoje a gente tem um engenheiro de prompt. Isso aí é uma engenharia agora, né? Porque como você vai fazer a instrução, melhor instrução, então você também tem novos cargos surgindo por conta da tecnologia, né? A gente fala, a tecnologia vai substituir tudo. Não. Se a gente for olhar as pesquisas, a gente vê que não. Há 5 anos atrás, 8 anos atrás, veio a era da automatização de processos, chamado RPA. Todo mundo falava, vamos reduzir o FTE das empresas, vamos reduzir a força de trabalho. E os estudos mostraram que não, as pessoas foram fazer outras funções dentro da companhia, dentro das empresas, né? Então é muito importante destacar isso, que a tecnologia ela também traz novas oportunidades. Até quando a gente olha para criador de conteúdo, hoje em dia você tem alguns criadores de conteúdos que te ensinam a fazer o prompt certo para que você possa fazer suas coisas. A gente tem vários, né? No Instagram, TikTok, você vai lá, como fazer o chat, como fazer, né, o prompt e tal para te ajudar numa apresentação. Exato. Então, exato, é uma nova profissão, realmente. Né? Antes da gente caminhar aqui para minha pergunta final, eu queria falar um pouquinho sobre produtividade, porque eu acho que acaba sendo um fator muito conectado à inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de geração Z. É uma geração que se divide hoje entre estar muito exposta online e, ao mesmo tempo, ter uma vontade muito grande de ficar offline. A gente viu recentemente a polêmica do Dix, de ter uma conta privada para si, porque não quer estar tão perto ali, tão exposto para todo mundo. Outros, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma cobrança por produtividade cada vez maior, justamente porque a inteligência artificial já faz muita coisa pela gente. Como é que vocês entendem que o caminho do trabalho, principalmente você, Dani, que fala de gestão de pessoas, e vai se dar a partir de agora com essa necessidade de equilibrar um pouco essa geração que tem visões diferentes, que usa muito bem a inteligência artificial já, mas que também está começando a colocar o pé no freio de não vou entrar nessa produtividade que era a produtividade das gerações anteriores? A gente fala muito, tem uma questão muito cultural aí também, né? E uma mudança de mindset muito grande quando a gente fala dentro desse contexto, né? Porque produtividade, ela é interpretada de diferentes formas, né? E às vezes eu posso estar sendo... E tem uma questão também de contexto de trabalho remoto e híbrido dentro dessa temática como um todo, tá? Mas quando a gente olha essa temática de como os profissionais da geração Z têm se posicionado, eles são muito positivos, né, ao uso da tecnologia para aumentar as suas entregas e a sua produtividade, né? O que a gente precisa trabalhar é essa consciência da forma como a gente está fazendo isso hoje, né? Então, assim, você entrega 1000 coisas... Teoricamente, isso pode ser uma produtividade, mas não é uma produtividade com qualidade, né? Exato. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar hoje. E a parte da educação que a gente falou, de ter esses novos comportamentos, essas novas habilidades técnicas, né? Mas existem essas habilidades comportamentais são essenciais para dentro do contexto desse mercado de trabalho, que impactam diretamente essa performance do profissional, essa produtividade desse profissional dentro do contexto do negócio. Então, para essa geração, eles veem isso de uma forma muito positiva, mas ao mesmo tempo ainda existe uma educação que tem que ser feita, uma conscientização de como isso de fato impacta a sua produtividade e as suas entregas no dia a dia do negócio, sabe? No contexto do mercado, de trabalho. E eu acho que queria destacar, a gente tem um programa
de jovens do entry level na UI que chama Fast Pass. Então, ao longo desses últimos 12 meses, a gente contratou mais de 700 pessoas dessa geração Z, muito nessa linha de dar esse ferramental para Sim. que eles possam desempenhar o trabalho, as atividades ainda melhor. Eu acho que quando a gente... Tem muito que a gente escuta nas próprias redes sociais, dos rótulos. Eu acho que quando a gente vai, e a gente falou de personalização agora há pouco, num contexto de marca, mas indo na questão da individualidade do profissional, a gente tem pessoas incríveis, com muita curiosidade. Eu acho que é nesse contexto que a gente desenhou o nosso programa para recrutar esses jovens e desenvolver. Eu Exato. acho que a gente tem um foco muito grande para a parte do desenvolvimento desses jovens. Isso que é hoje fundamental. tem um contexto de inteligência artificial no seu dia a dia, mas precisam aprender a aplicar isso no seu dia a dia, né? E tá feito o merchan aí porque a gente tem que ser uma marca desejada e ao mesmo tempo uma marca que tenham bons profissionais para estar se juntando ao nosso time. É o desejado, antenada. Exato. UI Fast Pass. Bom, pra gente fechar, eu queria uma rodada rápida aqui. O que vocês acreditam que é o maior desafio que a gente tem hoje na sociedade diante dessa consolidação da sociedade, da inteligência artificial quando a gente fala de mercado e sociedade no geral? O que vocês entendem que é o maior desafio? Falando de empresas, mercado, acho que é o que a gente debateu bastante aqui, né? Eu acho que a tecnologia está aí, ela é uma ferramenta e a gente precisa educar as pessoas e mostrar o quão perigoso também que ela pode ser. Então, a questão ética, a gente resume isso no Responsible AI, que é o termo técnico, né, cunhado em inglês, mas é o uso responsável da inteligência artificial. Então, por exemplo, na UI, a gente tem 10 princípios que nos norteiam, né? 9, 10 princípios que nos norteiam sobre transparência, sobre os vieses, sobre a explicabilidade daquele algoritmo. Então, acho que esse é um papel fundamental das empresas e elas são responsáveis por também educar os funcionários para mostrar o nível de riscos que as empresas podem ter caso não tenha esses guarda-reios, uma boa governança. Olhando para as pessoas, aí eu vou ser mais entusiasta. Eu acho que as pessoas têm que usar cada vez mais a inteligência artificial para sempre não substituir o pensamento humano, né? Mas sim para ser um acelerador. Vou fazer um roteiro de viagem, pô, legal, eu sei quais países que eu vou, me ajuda aqui. Né? Aí estou falando do uso pessoal, né? Aquela coisa mais básica. Então eu daria um pouco dessas dicas aí. Eu acho que quando a gente fala na pesquisa que a gente fez sobre geração Z, né, e a implementação e a usabilidade, né, de AI dentro do contexto pessoal e dentro do contexto do mercado de trabalho, até o impacto na sociedade realmente, né, a gente vê que um dos desafios que são colocados, né, pelas empresas aí existe o uso do GenAI, mas não existe o uso qualificado, ou seja, faltam profissionais hoje preparados com as habilidades, de novo, né, com as habilidades e competências técnicas e comportamentais para usar isso de forma assertiva dentro do contexto e do ambiente das organizações, né, com o olhar da ética, da regulamentação, sabe? Então, isso ainda falta, tá? A própria pesquisa fala que 45% dos grandes líderes de negócio, eles sentem falta disso quando você vai olhar dentro do contexto do mercado de trabalho, tá? E aí a oportunidade disso é você trazer as academias, sabe? Trazer para dentro do contexto organizacional, né? De como é que a gente pode moldar isso e ajudar a sociedade a se moldar dentro desse contexto. Então, assim, as organizações, elas têm um impacto muito grande quando a gente fala sobre esse tema, porque os profissionais novos, né? Falei no início, 30% do mercado de trabalho hoje é geração Z, sim, né? Que está entrando. Então, se está moldando, se as organizações começam a criarem academias, né? Fazer cursos, desenvolver todo esse grupo de profissionais que está entrando, a gente vai ter uma gama de profissionais qualificados e usando essa inteligência, né, de uma forma muito mais assertiva, em compliance, sabe? E gerando resultados impacto extremamente... do lado pessoal exatamente, também, né, consequentemente. Sem dúvida. E eu acho que você abordou muito essa lente da pessoa,
das organizações, eu acho que tem dois que complementam. Acho que tem um tema de tecnologia e dados, uma fundação bem montada, porque se você tem dado bom, você tem aonde aplicar essa inteligência artificial com uma fundação sólida, é muito mais fácil. Então, acho que eu não menosprezaria essa prontidão e ter esse espaço correto, seguro, para que as empresas possam tirar o máximo proveito e, claro, uma transformação, uma revisão do modelo operacional, do dia a dia das atividades e como poder, pouco a pouco, ter bons casos de uso. Não vai ser da noite para o dia que vai virar isso tudo. Então, tem uma lógica de revisitar o modelo e o processo de uma maneira seletiva de utilizar a inteligência artificial na prática. Sair desse modelo, então vou usar o ChatGPT para fazer uma pesquisa, mas de alguma maneira mais ampla, de mudar a forma de fazer as coisas nas empresas. Dinâmica, né? Exato. Bom, geração Z, inteligência artificial relacionada a consumo, educação e trabalho, a gente viu que dava para falar aqui até horas. Sem dúvida. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, todos os insights, todas as trocas que a gente teve aqui sobre esse assunto. Acho que é um assunto que, de fato, daria pra gente falar muita coisa ainda. As pesquisas da UI, as pessoas podem acessar também no site? Sem dúvida, estão todas disponíveis no site. Eu sugiro até que as pessoas acessem para ter mais detalhes e mais dados, né? A gente trouxe aqui uma visão mais, né? Não trouxemos alguns números aqui para tangibilizar um pouco mais, mas eu acho que as pesquisas são riquíssimas. Eu acho que vale a pena a leitura. Até para aplicar dentro da própria Sem empresa, dúvida, né? E com o próprio time de geração Z que você tem na sua empresa. Perfeito. Então, a gente resumiu aqui entre letramento tecnológico, a gente falou também sobre a busca pela autenticidade e o uso estratégico da inteligência artificial, que são assuntos que vão continuar sendo muito discutidos ainda quando a gente fala de inteligência artificial e geração Z. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada, Gabi. Obrigado, foi um Muito prazer obrigada. essa troca aí junto com vocês. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela participação. Você também pode assistir o outro episódio em que a gente falou sobre inteligência artificial e o mercado financeiro. A gente se encontra numa próxima. Até! UI e o futuro da inteligência artificial, o seu guia para a era da IA. Para saber mais, siga a UI no site, nas redes sociais e acompanhe a série nas plataformas da CBN.